Olá, boa noite. Boa noite. Elizabeth II, monarca com o reinado mais longo da história britânica, morreu hoje aos 96 anos. Ela estava no castelo da família real na Escócia, sob cuidados médicos. Pela manhã, quando a família real foi chamada ao local, a rádio BBC One suspendeu a programação normal e não houve troca de guarda. As pessoas começaram a se aglomerar na frente do castelo à espera do triste comunicado. Segundo a Casa Real Britânica, ela morreu pacificamente. Nascida no dia 21 de abril de 1926, entre as duas grandes guerras, Elizabeth Alexandra Mary não deveria ser rainha. Desde cedo, a coroa não estava nos planos. Porém, sua longa história dentro da família real começou a ser traçada em dezembro de 1936, após o rei Edward VIII surpreender o mundo ao abdicar do trono do Reino Unido para se casar com Wallis Simpson, uma norte-americana. Com isso, seu irmão, pai de Elizabeth, o príncipe Albert, assumiu o título de rei George VI e Elizabeth virou sua herdeira imediata, a primeira da linha de sucessão. Após se casar com Philip Mountbatten em 1947 e iniciar as funções reais, Elizabeth disse que teve que aprender o ofício de rainha na marra quando seu pai faleceu em fevereiro de 1952. A coroação como Rainha Elizabeth II só foi realizada em 2 de junho de 1953. A vida na monarquia foi cada vez mais demonstrada em produções cinematográficas de sucesso, como o filme A Rainha e a série The Crown, que foram sucesso de crítica e de público ao retratar histórias da família real britânica, sobretudo da Rainha Elizabeth II. Sua morte, nesta quinta-feira, 8 de setembro de 2022, causou comoção no mundo todo. Diversos líderes internacionais demonstraram tristeza e admiração. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lamentou a morte da rainha e afirmou que ela era mais do que uma monarca. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que a monarca marcou para sempre seu país e o século. Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, prestou condolências à família real e à comunidade britânica em nome do povo ucraniano. Já o secretário-geral das Organizações das Nações Unidas, Antônio Guterres, lamentou a morte da rainha e garantiu que sua dedicação ao longo da vida será lembrada por muito tempo. Aqui no Brasil, o governo federal, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também publicaram notas oficiais sobre a morte da Rainha Elizabeth II. O presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial de 3 dias pelo falecimento da Rainha Elizabeth II. O luto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta quinta-feira. Pelas redes sociais, Bolsonaro disse que recebeu a notícia com pesar e comoção e definiu a rainha como uma mulher extraordinária e singular, exemplo de liderança e amor à pátria, inspirando o mundo inteiro. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também emitiu nota de pesar e destacou que o longevo reinado de Elizabeth II testemunhou grandes transformações no mundo ao longo do último século. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, prestou condolências ao Reino Unido e à família real em nome do Congresso Nacional e disse que a Rainha Elizabeth cumpriu seu papel com louvor e foi um exemplo de estadista. A Rainha Elizabeth II morreu nesta quinta-feira aos 96 anos. Na quarta-feira, emitiu nota parabenizando o povo brasileiro pelo bicentenário da independência do Brasil e disse lembrar com carinho da visita que fez ao país em 1968. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Liz Truss, a nova primeira-ministra do Reino Unido, também se manifestou e se referiu ao reinado de Elizabeth como a segunda era vitoriana, afirmando que o Reino Unido também entrará em uma nova era, exatamente como a rainha gostaria. Apesar de demonstrar vitalidade, nos últimos anos a monarca precisou colocar um ponto a mais de atenção em seus cuidados de saúde, que foi intensificado em setembro do ano passado por causa de problemas persistentes com sua mobilidade. Em suas funções, a rainha aparecia caminhando com dificuldade com o auxílio de uma bengala.
Em outubro de 2021, foi revelado que ela passou uma noite hospitalizada para ser submetida a exames médicos que nunca foram detalhados. Desde então, ela reduziu consideravelmente sua agenda, com aparições em público cada vez mais raras. O evento preocupante mais recente foi a cerimônia de nomeação de Liz Truss, que aconteceu na última terça-feira. Na ocasião, Elizabeth II transferiu pela primeira vez na história a cerimônia para o Palácio de Balmoral, onde ela estava. Até então, todos os premiers anteriores haviam sido nomeados no Palácio de Buckingham, em Londres. Os 4 filhos da rainha, Charles, Anne, Andrew e Edward, foram até a Escócia quando foi anunciado que a rainha estava sob supervisão médica. Seu neto, o príncipe William, também foi até o local. Com a morte da monarca, seu filho mais velho, o príncipe Charles, assume o trono de rei do Reino Unido e de outros 14 países que têm o monarca britânico como chefe de Estado, como Austrália e Canadá. Consequentemente, sua esposa, Camilla Parks Bowles, a duquesa de Cornualha, se torna rainha consorte, que é um título dado à esposa de um rei governante e significa que ela deverá ser chamada de Rainha Camila, porém, não compartilha dos poderes soberanos de seu marido. Aliás, Charles, que atualmente tem 73 anos, será coroado como o rei mais velho da Grã-Bretanha. Dentro de 24 horas após a morte de um monarca, um novo soberano é proclamado formalmente o mais rápido possível no Palácio de St. James, em Londres, pelo Conselho de Adesão. Composto por funcionários do Conselho Privado, que inclui altos ministros, juízes e líderes da Igreja da Inglaterra, eles são convocados ao palácio para a reunião. Mas a posse formal da coroação pode levar meses, até 1 ano. Tudo isso sem contar as muitas incertezas que rondam sobre o príncipe Charles, agora rei Charles III, que irá lidar com a política do Reino Unido. O especialista em relações internacionais, Dr. Guilherme Bistronsky, falou sobre como está sendo vista a futura posse de Charles. O príncipe Charles, em um primeiro momento, acreditamos que não mudará essa orientação da rainha Elizabeth II. Mas o príncipe Charles é uma pessoa bastante diferente em vários aspectos. Ele é conservador em determinados temas, como ligados, por exemplo, a questões arquitetônicas, a questões econômicas, mas, por outro lado, em matéria de meio ambiente, ele tem posições bastante avançadas, bastante liberais. Então, esperamos que no início não haja muita mudança, mas no futuro ninguém sabe. Com 7 décadas, Elizabeth teve o reinado mais longo da história e cumpriu com a sua agenda em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. Em solo brasileiro por 11 dias, uma das principais atividades da rainha foi assistir a um jogo de futebol entre as seleções paulista e carioca, em que houve um encontro da realeza britânica com o rei Pelé, o monarca brasileiro, a quem a rainha entregou um troféu. Já em São Paulo, Elizabeth participou da inauguração do Museu de Arte Moderna, o MASP. Nós viemos até o MASP, o Museu de Artes de São Paulo, localizado na região central da capital paulista, que foi um dos lugares por onde a rainha Elizabeth passou quando esteve pela única vez aqui no Brasil. Mas ela não só visitou o museu, mas teve aí uma grande participação na história dele. Isso porque a rainha inaugurou essa nova sede do MASP, que antes estava localizado na rua 7 de abril. É isso mesmo, grande influência dela nessa história então, né? Bem, vamos lá. A rainha chegou ao país no dia 1º de novembro de 1968. Ela pousou em Recife, Pernambuco, ao lado do príncipe Felipe. De lá, o casal seguiu para Salvador, na Bahia, e na sequência para Brasília, onde conheceu o Palácio da Alvorada, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. E também participou lá de um banquete no Palácio do Itamaraty. Foi depois disso que o casal real veio a São Paulo em uma aeronave da Força Aérea e depois a rainha visitou o Monumento do Ipiranga, o Palácio dos Bandeirantes e a Avenida Paulista, que fica aqui exatamente onde nós estamos, onde está localizado o MASP.
Daqui, o casal foi a Campinas, no interior paulista, e depois ao Rio de Janeiro, onde a rainha marcou simbolicamente o início das construções da ponte Rio-Niterói, que é considerada a mais extensa do país. Lá ela também assistiu a um jogo no Maracanã e entregou a Taça da Vitória nas mãos do Rei Pelé. É isso mesmo. Ao todo foram 11 dias de viagem em que a rainha e o marido visitaram aí vários pontos turísticos do país, participaram de almoços, jantares com pessoas influentes e também de homenagens. Pelo protocolo, os funerais de Elizabeth II vão demorar 10 dias. O corpo vai ser sepultado no Castelo de Windsor, na Capela Memorial do Rei George VI, ao lado de seu pai.